Olá, oitavo ano. O professor está gravando essa aula aqui para vocês, trazendo algumas considerações a respeito do movimento de independência do Brasil de 1822. Foi um movimento político, né, que marcou aí o fim de qualquer vínculo que ainda pudesse colocar o Brasil em situação de dependência de Portugal. Lembrando aí que desde 1808 o Brasil já ia deixando aos poucos de ser colônia de Portugal, mas ocorreu mesmo esse rompimento definitivo apenas em 1822. Foi um movimento político, contou apenas com a participação da elite local. Houve também a questão do empréstimo financeiro inglês, né, que ajudou aí no pagamento da indenização a respeito do movimento de independência, e ocorrendo aí várias etapas até finalmente, né, ocorrer a independência em 1822. Temos aí algumas datas importantes: 1808, 1810, 1815 e 1820 e 1822, trazendo aí eventos importantes nessa concretização do movimento de independência do Brasil. Então, 1808, a chegada da corte portuguesa no Brasil, também a questão da abertura dos portos às nações amigas, né, no caso Inglaterra. Temos o período joanino do governo de Dom João VI no Brasil até 1821, quando ele retorna para Portugal. 1817, aí, né, dentro do governo de João VI, teremos a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi a insatisfação de várias regiões que se sentiam aí excluídas dentro do governo de João VI, que segundo essas regiões, segundo as elites dessas regiões, o governo de Dom João VI privilegiava apenas a capital, que era Rio de Janeiro, né? Quando você tem a chegada da corte portuguesa, a capital era Salvador, e uma das primeiras ações do rei, de Dom João VI, foi a transferência da capital de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Então, muitas regiões se sentiam aí desvalorizadas, culminando aí na Revolução Pernambucana, que foi facilmente vencida pelo exército de Dom João VI. Temos o retorno à corte, né, o retorno da corte portuguesa em 1821, com relação a 1820, que ocorre, então, o processo de Revolução do Porto, em Portugal, e fazendo com que Dom João VI, então, retorne aí para resolver essa situação, esse conflito da Revolução do Porto. E em 1822, então, o ano definitivo do movimento de independência do Brasil. Vamos por etapas, né? Então, em 1808, temos a chegada da família real, fazendo algumas mudanças no cenário brasileiro. A capital é transferida para a cidade do Rio de Janeiro, é criado o Banco do Brasil, é colocado aí o Jardim Botânico, a criação de teatros, a reestruturação urbana, né? Questão da moradia da corte portuguesa, não havia moradia suficiente para a corte portuguesa, que chegou em 1808, então você vai ter uma reestruturação urbana, trazendo todos aqueles aspectos de uma arquitetura mais moderna, que pudesse estar aí fazendo do Brasil um território propício para o que eles achavam que seria como moradia dos nobres portugueses. Criação da Faculdade de Medicina na Bahia, teatros, Jardim Botânico, a criação do Banco do Brasil e as universidades. Em 1808 temos a abertura dos portos às nações amigas, no caso a Inglaterra, que vai se beneficiar. Um dos motivos, inclusive, que a Inglaterra ajudou a corte portuguesa a fugir para o Brasil foi que Portugal aí se comprometeu a abrir os portos do Brasil colônia para começar a comercializar com a Inglaterra. Nessa época, a Inglaterra já está passando pelo processo de revolução industrial e o Brasil era visto como um ótimo mercado consumidor dos produtos ingleses. Em 1810, nós temos a abertura para outras nações. Então, a gente já fala que o Brasil, nessa época de 1808, 1810, já não era mais tão colônia assim, até mesmo porque na questão do comércio, da economia, o Brasil já tinha autonomia para comercializar com outras nações também. Então, temos a abertura dos portos às nações amigas, o Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. O Brasil é elevado em 1815 a Reino Unido de Portugal e Algarves, e é trazido para o Brasil a questão da imprensa, biblioteca, jardim botânico, a criação do Banco do Brasil e também a questão dos cursos superiores. Então, tudo isso aí promovendo mudanças significativas na sociedade brasileira. Tudo começando lá com a invasão napoleônica, né? Onde Napoleão Bonaparte tinha interesses de deixar a Inglaterra isolada. Portugal, ele não cumpre as decisões de Napoleão Bonaparte e acaba enfrentando as invasões napoleônicas. Inglaterra ajuda a corte portuguesa a fugir para o Brasil em 1808 e, em troca, então, Portugal autoriza o comércio do Brasil colônia com a Inglaterra e, em 1810, com outras nações também. Então, esse é o cenário a partir de 1808. Então, o cenário do Brasil, que vamos ver, teremos uma elite brasileira com grandes interesses pelo movimento da independência, né? Em se
beneficiar dessas novas mudanças, principalmente dentro da política e dentro da economia. Pedro de Alcântara, que vai ser Dom Pedro I, né, ele é filho de Dom João VI, vem junto com o pai, e ele é muito popular, ele é visto com muito carisma, e ele tem tanto apoio dos movimentos populares, como também da elite local. E no século XIX temos o início do cultivo do café, fazendo com que o café se torne um grande produtor dentro desse comércio de exportação para a economia brasileira, fazendo com que o poder político também local estivesse concentrado aí nos grandes fazendeiros, né? Então, essas são algumas mudanças importantes para o cenário da sociedade brasileira, ali em pleno século XIX, né? Esse aqui é um mapa do Brasil em pleno 1821, e então temos aí toda uma realidade de uma elite que se voltava principalmente para a questão das atividades agrícolas, tá? O setor primário respondia por grande parte do produto interno e das exportações, com predominância principalmente nas atividades agropecuárias. Lá no início dos anos 1830, né, um pouco já depois da independência, o café ultrapassa o açúcar como produto da exportação. Então é nesse momento, a partir de 1810, 1808 com a chegada da família real, 1810, o café então começa a se tornar o produto principal para se vender para outras nações, o principal produto desse comércio internacional. Bom, além desse fator, também teremos outras questões, né? A proclamação da independência em 1822 muda muito pouco as feições do país, tá? A população era de aproximadamente 4,8 milhões e 1,5 milhão era apenas de escravos. Então, mais de 90% da população era analfabeta. Esse é o cenário do Brasil, ali próximo aos movimentos de independência. Bom, o processo de independência, então, acontece sob várias vias, né? Foram várias as causas de independência, desentendimento entre deputados portugueses e brasileiros, a própria ânsia da elite brasileira em conquistar a independência, a vontade da elite em acabar com o monopólio comercial português e finalmente começar a comercializar com outras nações, que já vai vir acontecendo, né, desde 1808 e 1810, com a abertura para o Brasil comercializar com outras nações também, as ideias iluministas a respeito da liberdade, né, a respeito também dos movimentos republicanos, apesar do Brasil, em 1822, ter virado uma monarquia. E teremos, então, um cenário brasileiro já marcado por vários eventos de caráter emancipacionista. Se a gente lembrar da Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, que já vai trazer esses ideais iluministas, esses ideais republicanos de independência também. O processo de independência do Brasil é distinto das demais colônias. Vale lembrar que as outras colônias da América Espanhola conseguiram a independência por guerras civis, por intensa participação popular, e após a colonização temos a instauração da República. No Brasil, não, foi um processo político, um acordo, um pagamento de uma indenização com a ajuda do empréstimo financeiro da Inglaterra, e também não teremos uma participação popular, é a elite local, é a elite brasileira que estará se movimentando no processo de independência do Brasil. Também teremos a Revolução Liberal do Porto, né, que faz parte aí de um dos processos de independência do Brasil, onde eles pretendiam derrubar a administração inglesa que estava lá no governo de Portugal, recolonizar o Brasil e promover a volta de Dom João VI para Portugal, além de elaborar uma constituição. Diante desses acontecimentos, Dom João VI anuncia sua partida e deixa no seu lugar Dom Pedro como regente do Brasil. Depois desse fator, né, o príncipe vai formar um novo ministério sob a liderança de José Bonifácio. Ele vai criar diversos conflitos também, porque muitos brasileiros não querem a separação com Portugal, muitos portugueses moram no Brasil e também não querem o fim da colonização. Enquanto isso, na Bahia vai se desencadear diversas lutas, né, entre portugueses e brasileiros, e as cortes em Portugal vão olhar essas atitudes de Dom Pedro não com bons olhos, né? Vão declarar ilegítima a Assembleia reunida aqui no Brasil, liderada por Dom Pedro. O governo do príncipe regente vai ser ilegal e este, Dom Pedro, deveria regressar imediatamente a Portugal, né? No dia 7 de setembro de 1822, voltando para o Rio de Janeiro, Dom Pedro então se encontrava às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, e ele recebe os últimos decretos de Lisboa, onde uma das ordens era que Dom Pedro se tornava apenas um governador, né? Então, assim, ele ordenou que todos os presentes tirassem os uniformes, os símbolos portugueses, e ele acabou gritando a sua famosa frase: independência ou morte. Daquele momento em diante, este seria o lema do movimento de independência.
A independência para o Brasil custou muito alto, né? Não houve uma participação popular, foi instalada uma monarquia constitucional, além de um empréstimo inglês para o processo de pagamento de indenização. Foi um alto custo. Para pagar a indenização, o Brasil acabou emprestando dinheiro da Inglaterra, foi o início das dívidas externas do Brasil, e a independência não foi feita por toda a população colonial, ela foi resultado de uma movimentação política, principalmente por parte da elite local, né? Da elite brasileira. Assim sendo, podemos falar que o processo de independência do Brasil foi mais um processo político dividido em pequenos passos, desde a chegada, na verdade, da corte portuguesa em 1810, alterando o cenário da sociedade, trazendo muitas mudanças importantes. 1815 também o Brasil era elevado a reino, e aí todo o processo da Revolução do Porto, querendo pressionar o retorno de Dom João VI, tornando o governo de Dom Pedro, o príncipe regente, um governo ilegal, e fazendo aí toda a movimentação, criando um cenário propício para o processo de independência do Brasil em 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, 1822, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em dezembro do mesmo ano. Então, esses aí são os principais processos de independência que culminaram em 1822. E aqui o Brasil entra, então, na sua primeira fase, né? Quando o Brasil deixa de ser colônia, definitivamente em 1822, o Brasil entra numa fase histórica conhecida como reinado, né? É um período de império, que vai de 1822 a 1889. Esse grande período de império está dividido em 3 fases. É a fase do primeiro reinado, a fase do período regencial e a fase do segundo reinado. São os 3 períodos históricos que pertencem aí à fase do império. Então, quando Dom Pedro I proclama a independência, se transforma em Dom Pedro I, o Brasil passa a ter essas seguintes características. É uma monarquia constitucional sob o governo de Dom Pedro I, é um processo de transformação política, reformas administrativas, a elaboração de uma constituição, a questão dos cargos políticos, a questão também dos partidos políticos, muitos vão ser republicanos, outros vão ser monarquistas, outros vão querer o retorno da colonização, enfim, cada partido político trazendo aí as suas características. Lembrando que muitas questões sociais continuam esquecidas, o que vão fazer que os movimentos populares permaneçam, sempre aí ansiando esse desejo, né, esse anseio por melhores condições de vida, tá bom? Então, as manifestações populares acabavam sendo as saídas aí para as insatisfações do povo. Então, lembrando, né, nessa fase de império, nós teremos 3 períodos históricos: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Esse é o grande período do império para a história do Brasil, trazendo então algumas considerações. O grande período colonial, quando ele acaba em 1822, nós entramos na fase do período imperial. Dentro dessa fase do período imperial, nós teremos 3 períodos históricos: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, então. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver as características do primeiro reinado, como que foi configurado a política do Brasil, a questão da cultura no Brasil, a economia no Brasil, no primeiro reinado, agora sob o governo de Dom Pedro I. Bom, é isso, eu agradeço a participação de todos, até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula a gente vai ver as características do primeiro reinado, essa primeira fase do Brasil após a sua independência em 1822. Lembrando que para compreender a independência de 1822, a gente estuda desde a chegada da família real em 1808, trazendo as mudanças significativas para a sociedade do Brasil. 1808, 1810, 1815, a Revolução do Porto, que aconteceu em Portugal e também intensificou o processo de independência, e 1822, o ano definitivo aí para a proclamação da independência do Brasil, rompendo definitivamente os laços que vão unir de forma colonial o Brasil em relação a Portugal. Lembrando também que teremos no Brasil movimentos republicanos, já teremos no Brasil, lá na crise do sistema colonial, os movimentos que queriam independência, trazendo os ideais de liberdade, os ideais de republicano, os ideais iluministas também, principalmente com a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Mas o Brasil, após 1822, não se transforma numa república. Ele vai se transformar, então, numa monarquia constitucional sob o governo de Dom Pedro I. Bom, é isso. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.